Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma aula aqui no canal, trazendo para vocês aqui uma mentoria gratuita, mas esta é mentoria mesmo, tá pessoal? Então quem ficar até o final do vídeo vai entender os detalhes de tudo que eu vou passar para vocês aqui, e eu tenho certeza que muitas pessoas, a partir de agora, com essa estratégia, ela não é uma estratégia milagrosa, mas ela é uma estratégia que vai ajudar vocês e muito. Tenho certeza disso. Então fica comigo até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. E não só gostar, mas principalmente entender o que é realmente, como que o gráfico funciona, né? Nos seus, nas suas regiões, nas principais regiões, principalmente sobre as reversões, que é o que eu vou ensinar agora, tá bom? Então fica comigo nessa mentoria gratuita até o final do vídeo e vocês vão entender por completo quais as melhores regiões para pegar a operação dentro dessa estratégia que eu vou mostrar para vocês agora nessa mentoria gratuita. Vamos lá? Então, pessoal, eu quero falar agora sobre preenchimento de pavios. Poucas pessoas entendem o que é isso, poucas pessoas vão saber do que se trata, mas é muito simples, tá? É uma coisa muito básica. O gráfico tem aquele sobe e desce que é natural, perfeito? E vocês conseguirão entender o que eu vou passar para vocês agora quando vocês pegarem aí um gráfico consolidado, tá? Se vocês pegarem um gráfico consolidado, vocês vão pegar mais, uma sequência maior, digamos assim, né, de operações e principalmente com o maior número de vitórias possível, beleza? Então, sobre preenchimento de pavios, é esse aulão que eu vou passar para vocês agora. A partir de agora, preenchimento de pavios. Mas o que que vem a ser, né? O preenchimento dos pavios. Bom, todo mundo sabe que, ou se você não sabe ainda, eu vou passar para você em primeira mão, que os pavios eles nada mais são do que os registros do preço, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos um registro de venda, a compra subiu até aqui e a venda desceu. Se a vela terminou vermelha, é vela de venda. Então nós temos aqui um registro de venda, mais um registro, agora registro de compra, registro de compra. Então os pavios, eles são registros do preço. E cada pavio, cada registro, ele tem que ser preenchido. Automaticamente ele tem que ser preenchido uma hora ou outra. É o que eu falo para vocês. Se vocês pegarem um gráfico consolidado, tá? Existe a grande chance de vocês verem boas vitórias na consolidação baseado no preenchimento de pavios. E geralmente costumamos ter reversões, tá? Geralmente costumamos ter bons resultados mediante esse gráfico consolidado, consolidado, desculpa, né? Mediante esse gráfico consolidado, na qual eu estou me referindo com vocês aqui agora, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a escolha do gráfico, né? Tem que ser consolidado. Oliveira, qual a diferença de um gráfico consolidado para um lateralizado? Qual a diferença? O gráfico lateralizado, ele tem aqui, ó, 4, 5, 6 velas subindo, mais várias outras velas descendo, e várias outras subindo, e várias outras descendo. Aqui estamos num gráfico lateralizado. E o que é gráfico consolidado? No máximo 3 velas pequenas subindo, 2 descendo, uma subindo, 3 descendo pequenas, e assim vai. Consolidação. Ó. É uma consolidação com 2 ou 3 velas subindo e descendo. E muitas vezes não chega nem a 3 velas. São 2 subindo, uma subindo, 2 descendo e por aí vai. Perfeito? Então, pelo que eu desenhei agora há pouco aqui, para mostrar para vocês essa aula, nós temos aqui um gráfico consolidado. Ou seja, poucas velas subindo, ó, 3 velas pequenas subindo, 2 descendo, 2 subindo, uma descendo e por aí vai, até o final do curso do gráfico que eu desenhei. Só deu um pequeno vacilo que tem né, essa diferença aqui. No mais, nós temos ali um gráfico consolidado. E o que importa para nós também não é
não vai ser esse erro aqui não, tá? Vai ser o nosso sistema de preenchimento de pavios. Mas como assim, professor? Seja mais direto, seja mais objetivo, beleza? Olha só, nós temos aqui vários e vários pavios. A gente sabe que cada corretora, cada gráfico nos oferece aí nas velas, pelo menos 90% das velas tem pavios, ou de um dos lados ou dos dois. Pelo menos 90% delas. Perfeito? Raramente a gente vê aquele gráfico morto assim, sem pavio, raramente. Mas no decorrer do dia, no mínimo 90 a 95% das velas tem pelo menos um pavio. E cada pavio é o registro do preço. Então vamos lá, olha só. Praticamente, deixa eu ver aqui. Não tem nenhum comando. Então todas as velas que temos aqui tem pavio. Tá? E cada um desses pavios, seja ele na parte superior ou na parte inferior do candle, ele vai ser um registro a ser observado. E se esse registro for de algum padrão da lógica do preço, evidentemente que ele vai se tornar forte. Tá? Eu vou começar com esse pavio aqui de venda, dessa vela de venda, só que eu não desenhei os padrões, tá, pessoal? Padrão, esquece padrão, eu desenhei apenas os pavios. Então vamos observar o seguinte, ó. Esse pavio aqui, perfeito? Ele foi preenchido por essa vela, correto? Ele foi preenchido por essa vela verde de compra que finalizou travada num pavio de venda. Aqui nada mais é do que a abertura de um lote de venda e também um arremate e também um pavio de toque duplo, perfeito? Mas eu não me preocupei em desenhar os padrões. Eu me atentei a desenhar as velas com os respectivos pavios que vão me ajudar nessa aula de agora, nessa mentoria gratuita. No caso desse pavio aqui, esta vela verde veio preencher o pavio. Preencheu o pavio, então nós tivemos aqui uma reversão do preço. Assim que os pavios são preenchidos, geralmente temos a reversão do preço, correto? Onde mais temos algum tipo de preenchimento? Temos nesse pavio aqui também, olha só. Opa, vamos lá. Temos nesse pavio aqui também um preenchimento de compra que acabou resultando numa reversão. Pavio de nova posição, tá, pessoal? Primeira vela do movimento, nova posição. E aí a compra ficou abaixo, bem travadinha no preenchimento desse pavio aqui. E acabamos tendo outra reversão. Ó, uma foi aqui e a outra foi aqui. Perfeito? Tem mais preenchimento de pavios? Tem. Temos uma vela verde aqui no meio, olha só. Essa vela verde fez um travamento de pavio de sua abertura, ok? Onde a venda ficou completamente travada, ou seja, preencheu o espaço e depois tivemos ali uma reversão do preço, ok? Aqui, por exemplo, é uma vela comum aos nossos olhos, é uma vela comum, mas se esse pavio aqui, deixa eu ver se travou mesmo ou não, peraí, vamos lá, quase que travou, faltou bem pouquinho, mas vamos considerar aqui um preenchimento, porque faltou pouquíssima coisa para preencher esse pavio aqui. É de uma vela comum, mas se essa vela aqui for, ou fosse, né, algum padrão da lógica do preço, que é o meu operacional, certamente teríamos mais uma reversão aqui pelo preenchimento da venda em um pavio de abertura da compra. Então, geralmente, o pavio de abertura de uma compra ou de uma venda acaba defendendo o preço. Beleza? Não só o de abertura, tá? Para quem é aluno já entende aí de não conexão, dependendo do pavio também que não for conectado, poderemos ter reversão do preço. Perfeito? Bacana então. Então nós tivemos aqui uma vitória, 2, 3, 4. Tem mais um aqui, olha só. Olha que interessante, ó. Mais um registro de venda, de compra no caso, né? Que travou a venda aqui, ó. Registro de compra bem na sua abertura,
a venda veio, ficou travada milimetricamente, preenchendo o pavio, e com isso nós tivemos mais uma reversão. Deixe-me ver se tem mais um pavio travando uma região aqui. Deixa eu ver esse pavio aqui, se ele está colaborando conosco ou não. Beleza. Mais um pavio que está travando aqui a venda, e tivemos a reversão do preço em mais uma operação. Então, assim, os pavios são eles que comandam o gráfico de uma certa forma, porque quando nós temos aqui um preenchimento de pavios, com o corpo de vela, principalmente se for de cor diferente, poderemos ter reversão do preço. Como já tivemos aqui várias e várias vitórias, e temos mais uma aqui no meio, quer ver? Olha só. Temos essa reversão aqui, correto? E, pelo que me parece, esse pavio aqui segurou o preço, olha só. Exatamente, ó. Então, pavio de um nanolote, perfeito? A compra veio, ficou travado milimetricamente no preenchimento desse pavio aqui. Compra, preencheu o pavio de venda e reverte o preço. Então, assim, quando e como utilizar esse método, essa estratégia, digamos assim, né, de preenchimento de pavios? Recomendo muito, mas muito mesmo, em mercado consolidado. Beleza? Mercado consolidado é aquele que sobe duas velas, desce uma, sobe três pequenas, desce mais duas, e fica assim, ó, com uma, duas ou no máximo três velas. Está consolidado. Está consolidado. É esse exemplo aqui, ó. Então a gente vê isso aí com mais frequência em mercado consolidado, tá? O preenchimento de pavios. Outro detalhe também é que não necessita da vela travar o seu corpo no pavio. Se ela ficar um pouco abaixo também, já pode considerar um preenchimento. Por exemplo, aqui, ó, ficar um pouquinho abaixo aqui também não tem problema nenhum. Ó. Um pouco abaixo, já veio preencher, já deixou aqui uma rejeição, ó, certo? Preencheu o pavio de venda de cor contrária. Então poderemos ter reversão aqui. Da mesma forma, se essa compra ficasse um pouco abaixo do pavio de venda, deixando aqui uma rejeição também, poderemos ter uma reversão aqui. Tudo vai depender do cenário. Preencheu o pavio, buscou o pavio e rejeitou, então poderemos ter uma reversão do preço. Ok? Então, basicamente, na teoria, esta foi a aula aí de preenchimento dos pavios. Tá bom? Preenchimento dos pavios. E eu vou fazer algumas operações baseadas nesse preenchimento de pavios, tá? Aliás, eu vou fazer diferente, tá? Eu vou para o gráfico agora e vou procurar, né, a oportunidade. Se demorar muito para aparecer oportunidade, porque no desenho aqui está tudo muito fácil, muito simples, né? Porque fui eu que desenhei para mostrar para vocês como que realmente funciona. Mas o gráfico, né, de uma forma geral, ele se apresenta de várias formas diferentes. Então, se o gráfico que eu procurar aqui, que estiver mais próximo de uma consolidação, né, digamos assim, né, e o pavio, algum pavio for preenchido, se já tiver sido utilizado aquele pavio, eu vou mostrar para vocês ou travado, ou um pouco abaixo, ou um pouco acima, tá? Essa vela vermelha que reverteu aqui, ó, ela poderia ter ficado um pouco acima também no preenchimento, tá? Não necessariamente tem que estar colado ou travado milimetricamente. Pode ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Beleza? Então veja bem, ó, aulão sobre preenchimento de pavios. Eu vou agora para o gráfico. Se aparecer alguma oportunidade com o gráfico em andamento, eu vou fazer a operação, tá? Se não, de repente o gráfico não está legal para fazer esse tipo de operação, aí eu volto ele um pouquinho atrás e mostro para vocês em uma região mais propícia, dentro de um mercado consolidado, como que funciona esse método aqui, tá? Tenho certeza que se você ficar até o final do vídeo, você vai aprender muito, mas muito com esse preenchimento de pavios, beleza? Já estou aqui na corretora e agora vou fazer as minhas análises sobre preenchimento de pavios, tá? Como eu havia falado lá no desenho, o preenchimento de pavio é mais interessante quando nós temos o corpo de uma vela verde preenchendo um pavio de abertura da vela vermelha, ou vice-versa, uma vela vermelha preenchendo um pavio de abertura
da vela verde, certo? E aí, geralmente temos reversão do preço. Isso vai depender da soma de confluência e também de um critério de entrada, né? Deixa eu procurar aqui algum tipo de confirmação com preenchimento de pavios. A abertura está aqui, não confirmou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, aqui está ficando meio consolidado, está ficando interessante aqui, tá? Tá ficando meio que interessante. Tem um pavio aqui, ó. É que é um comando, né? É um comando, hein? Bom, eu não vou fazer operação por enquanto, não. Vou procurar ali atrás, com um gráfico meio consolidado. Ó, aqui deve ter algum exemplo, pelo menos uns 2 exemplos deve ter aqui, porque está tudo consolidado, né? Então vamos ver aqui onde é que nós podemos, aonde que eu posso explicar para vocês sobre preenchimento de pavios, a abertura da venda e a abertura da compra. Vamos lá? Ó, aqui nós temos um preenchimento, ó. Vamos lá. Aqui nós temos um preenchimento, olha só. Esse nanolote aqui tem o seu pavio de abertura e ele está preenchendo ou sendo preenchido pela compra. Compra preencheu o pavio de nanolote de venda e aí nós tivemos aqui uma reversão do preço. Preencheu por completo, chegou a travar milimetricamente no pavio e aí tende a reverter. Ou seja, a vela verde travou milimetricamente em um pavio de abertura da vela vermelha. Então, houve ali o preenchimento do pavio e ele foi revertido nesta região. Lembrando para vocês que não necessariamente tem que ser um travamento milimétrico. Essa vela verde poderia fechar um pouquinho abaixo, desde que não seja muito abaixo, né? Tem que caracterizar um preenchimento. Para ser um preenchimento, não pode ficar muito longe. Tipo aqui, por exemplo. Opa. Tipo assim, por exemplo, olha só. Isso aqui não é preenchimento. Isso não é preenchimento. Cabe uma vela aqui tranquilamente. Preenchimento tem que ser travado ou quase travado. A vela verde terminando aqui mais ou menos, ó, um pouco abaixo, quase travado, também é passível de reversão, tá? Então, sempre tomando esse cuidado aí. Acho que nessa região não teve mais nenhum preenchimento de... Opa, teve mais um aqui, rapaz. Olha só, hein? Ó, reversão do preço, novo lote, comando mais abertura de lote, primeiro registro de alta, primeiro de baixa. E esse primeiro registro aqui fez o quê? Foi preenchido, né? Preenchimento dessa vela sobre esse pavio de primeiro registro. O preenchimento dessa vez foi completo também, do mesmo jeito que aqui atrás, né? Ele foi completo e aí eu pegaria também esta reversão aqui. Correto? Acho que agora já deu aqui, né? Preenchimento. Aqui não deu nada. Vamos lá. Mas e esse pavio aqui? Será que ele foi preenchido ou foi rompido? Ele foi rompido pela compra, então não tenho o que fazer ali mesmo não. Tá, vamos ver aqui então se teve algum tipo de preenchimento ali para trás. É mercado consolidado, tá, pessoal? O mercado consolidado ele nos dá muita vitória ou muitas vitórias em vários padrões diferentes. Perfeito? Vários padrões diferentes e teve até mais um preenchimento aqui, ó. Teve mais um preenchimento aqui. E eu... Aqui, ó. Ó. Então, esse comando preencheu, né, o pavio da abertura da venda, certo? Daqui para baixo é venda. Então, a compra ficou abaixo, quase que travado. Dependendo do que aconteceu com essa vela aqui, eu pegaria essa reversão sim, talvez com um pouco mais de margem. Perfeito? Então, aqui houve o preenchimento por parte dessa vela verde e aqui seria a minha operação para venda. Eu ainda não encontrei um gráfico tão ideal assim para operar o preenchimento. Talvez eu não sei se vamos conseguir encontrar um gráfico agora, nesse momento, né? Mas, bom,
A explicação, acho que já deu para vocês entenderem aí sobre a explicação do que é preenchimento de pavios. Agora eu vou esperar aqui, ainda faltam mais de 30 segundos para essa vela aqui finalizar. Ela é um comando, arriscado ela romper algumas regiões. Eu vou ver se tem outro gráfico melhor do que esse. Aqui está uma vela muito graúda, né? Meio complicado de pegar a reversão aqui, hein? E aqui, hein? Aqui nós não temos muita defesa, né? Tem defesa aqui nesse pavio, não tá muito legal não. Tem que esperar aqui mesmo. E vai ser um risco, hein? Pegar a operação aqui vai ser um risco, hein? Começou bem com vela de força, tá sendo outra vela de força mais comando, pode acabar rompendo a marcação, né? Aí complica toda a análise, né? Não preencheu, não preencheu, se bem que preencheu, né? Essa vela pode reverter. Eu só não vou pegar a operação porque isso aqui é uma vela de força e aqui atrás também é uma vela de força, tá? E de mais a mais é um comando nível 1. Geralmente os comandos costumam empurrar o preço para frente, ou de compra ou de venda, mas depende muito da cor do comando. Se fosse uma vela comum, eu poderia pegar essa reversão aqui, tá? Porém, eu preferi ficar de fora, porque se trata de um comando barra vela de força, perfeito? Mas, terminando essa vela aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu consegui enxergar ali mediante esse pavio aqui, ó. Esse paviozinho vermelho foi preenchido aqui pela compra. Por isso que está revertendo o preço aí. Faltando 5 segundos. Vamos lá? Vamos lá. 1 segundo. Pronto, finalizou, trocou de vela. E houve aqui uma reversão após o preenchimento desse pavio aqui, ó. Perfeito? Pavio esse que é de uma primeira vela do movimento, que é de um arremate, tá? Então tá aqui o preenchimento desse pavio aqui. O preenchimento dele está praticamente na linha do gráfico, né? Então pode ver que faltou bem pouco, né? Faltou pouquinho para preencher o espaço por completo. E aí nós tivemos uma reversão aqui na região. A compra, ela preencheu o pavio de venda. Por que que eu não operei aqui? Se trata de duas velas de força, né? Essa vela verde rompeu a venda aqui e essa vela verde rompeu a venda aqui nesse pavio. Então são duas velas de compra, verde forte. Aqui não deixou rejeição, então eu preferi ficar de fora dessa reversão. Mas para vocês verem que o preenchimento tem funcionado bastante, né? Funcionou muito. Vamos ver aqui agora se vamos ter uma oportunidade. Se tiver uma oportunidade, eu faço a operação, tá? De forma indireta ficou 1 a 0, mas não conta, né? Não conta. O negócio aqui é operar mesmo. E mesmo tomando loss, eu vou ver aqui se eu consigo fazer pelo menos uma operação para vocês entenderem aqui. E se eu tomar loss, também não tem problema nenhum. Aí já vi que esses gráficos aqui não estão muito bons não, né? Nem esse e nem esse aqui também, né? Bom, JPY-USD, pelo que eu estou vendo aqui está sendo o melhor gráfico. Mas para eu ter uma confirmação nessa vela, ela teria que terminar vermelha aqui nesse pavio, ó. Já tocou, né? Ou nesse outro aqui que está mais perto, né? Qualquer um dos dois. Se confirmar acima aí deles dois, de um deles dois. Opa! Peguei, hein? Peguei reversão, tá, pessoal? Acho até que se eu pegasse com um pouco mais de margem, seria mais viável, tá? Mas enquanto a operação está rolando aí, eu devo dizer para vocês que pode ser que eu tome um loss aqui por causa dessa conexão, ó. Essa vela aqui veio de uma reversão, né? Ela se conectou com uma vela de força aqui atrás, tá vendo? Ó, conexão de vela de força e a conexão foi buscada, ó. Tá? Tomei loss? Pode ser que sim. Pode ser que ela retraia aqui ainda, pouco provável, porque falta só 20 segundos. Mas só para vocês entenderem o preenchimento do pavio, mas a soma de confluência pode sim empurrar o preço para rompimento, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui sobre o preenchimento dos pavios. Vamos lá? Terminou a vela, eu tomei um loss, sem problema nenhum. E aqui é o seguinte, ó. Esta vela vermelha se conectou com
nanolote de venda. E a conexão foi buscada por essa vela aqui. Em contrapartida, eu tinha uma leitura para reversão, porque esse pavio aqui, ele travou lá no futuro. Travou não, foi preenchido, na verdade, né? Ele foi preenchido e daria para até reverter o preço. Porém, tem uma defesa aqui, né? Conexão desta vela aqui com o nanolote, que também é um comando, e interesse de continuação do movimento, o interesse esse que foi buscado pela vela seguinte e foi embora, tá? Então, houve aqui o preenchimento da venda em um pavio de compra. A leitura para reversão não estava errada, só que a vela encontrou uma defesa que foi uma conexão. Essa vela aqui, esta vela, tocou na conexão desse corpo de vela com esse corpo de vela, conexão de vela comum com um comando. Aí tocou na conexão, rompeu. Tudo certo, não tem nada errado, a culpa não é da corretora, a culpa é minha que fiz a leitura errada, certo? Eu confiei muito no preenchimento do pavio, né? A vela praticamente travou, faltou pouca coisa para travar aqui na compra. Não reverteu, mesmo com o critério de entrada, porque encontrou uma defesa aqui, que foi a conexão com essa região aqui. Ok, sem problema nenhum. Mas acho que deu para vocês entenderem aí sobre o conceito do preenchimento dos pavios. Perfeito? Basicamente, essa foi a nossa aula, o nosso aulão sobre preenchimento de pavios. E o vídeo está ficando um pouco mais longo, eu vou deixar para uma outra oportunidade falar ainda mais sobre esse preenchimento de pavios. O curioso é que quando eu mostrei esse preenchimento no gráfico parado, deu bom, mas na hora que eu fui fazer a operação, devido à soma de confluências, o preço acabou rompendo a minha taxa de operação. Tem problema? Não, não tem problema, porque está dentro do meu gerenciamento, está dentro do meu orçamento, então está tudo ok, tudo certinho. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula aí sobre, na verdade, um aulão, né? Uma mentoria gratuita sobre preenchimento de pavios. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.